Hoje nós queremos meditar numa palavra do Novo Testamento do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 14, que fala a respeito de um assunto que anda correndo aí nas redes sociais, pelo menos no meio evangélico, né? De algumas profecias que Deus estaria revelando a algumas pessoas em todo o Brasil a respeito de uma grande catástrofe que virá sobre o Brasil e será no litoral, né? E pensando sobre isso, sobre o quanto as pessoas são atraídas por esse tipo de mensagem, eu queria ler com você dois versículos, aliás são três, do capítulo 14 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Até aí. Eu já falei algumas vezes aqui, eu não sei se talvez todos lembram, a respeito do que é profecia na Bíblia, porque as pessoas têm uma ideia meio mística de que profecia seria uma adivinhação do futuro. E isso não tem nada a ver com a Bíblia, porque a profecia bíblica, ela tem objetivos. E esse texto que eu trouxe, nós vamos estar analisando um pouquinho isso. Esse é um texto do Novo Testamento, onde a gente já tem todo um contexto espiritual diferente, um contexto de que o Espírito Santo de Deus está aberto a todos, né? E isso a partir de Pentecostes, em Atos capítulo 2, foi um marco, né, de várias, pontuando várias coisas importantes na cronologia bíblica. E em Atos capítulo 2 há cumprimento de profecias do Velho Testamento de que o Espírito Santo do Senhor seria derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, que não haveria distinção, servo, serva, empregado, patrão, homem, mulher, mas que todos seriam passíveis desse derramamento do Espírito Santo. E nesse contexto, então, Paulo vem seguindo, falando algumas coisas sobre os dons espirituais. Aí no capítulo 13 ele fala sobre o dom do amor, o dom maior. E aqui ele diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Quer dizer, ele incentiva que a gente procure os dons espirituais e principalmente que a gente profetize. Porque às vezes um dom que é bastante comum, vamos dizer assim, né, e algumas pessoas buscam muito, que é o dom de falar em outras línguas, ou o dom de línguas estranhas. Então, que é um dom que a gente recebe e realmente fala uma língua que a gente não conhece, mas fala com Deus, né? A pessoa que está do nosso lado não interpreta, não entende, salvo se tenha outra pessoa no ambiente, ou a própria pessoa pode também receber, que daí é um outro dom de interpretação de línguas. Então esse sim daí vai ter uma mensagem específica para alguém ou alguma situação. Mas a profecia, os profetas do Velho Testamento eram homens levantados por Deus para principalmente denunciar o pecado e anunciar as suas consequências, o que aconteceria, para dar direção ao povo de Deus. Então não era simplesmente uma adivinhação do futuro, que eu queria saber o que ia acontecer, não. Deus mesmo dava a esses homens essa revelação, às vezes para situações específicas. Os reis pediam uma direção, uma revelação específica para aquela guerra, se deveriam ir, se não deveriam ir, se Deus estava nesse negócio ou se não, se eles deviam recuar. Então eles tinham esse tipo de direção. Mas essas profecias que têm chegado hoje, elas são profecias que estão baseadas mais no medo. Fuja, não fique no litoral, suba as montanhas. Então me preocupa esse tipo de profecia, né? Primeiro porque a gente não sabe a fonte. As identificações que essas pessoas dão são muito vagas.
eu sou a pastora fulana de tal, do estado tal, ou eu sou fulana da cidade tal. Quer dizer, dentro de 300 mil habitantes a gente vai achar alguém, saber quem é, não identifica a igreja, não identifica nada, para a gente poder ter uma segurança de que realmente essas pessoas são pessoas de Deus que estão falando. Então isso a gente precisa julgar, a gente precisa cuidar. Só que a gente também não precisa desprezar, né? Então já tem gente, infelizmente, apavorada, né, com o que aconteceu aqui na região de Criciúma, Tubarão, nesses dias onde teve, né, esse vendaval, aquela onda no mar, aquela ressaca, né, essas questões meteorológicas que também são periódicas, né, acontecem, a gente já viu isso acontecer outras vezes. Então eu queria destacar que a profecia, quando ela é bíblica, ela vem dentro da palavra de Deus, e ela vem com um objetivo. Deus não faz nada sem que tenha um objetivo claro. E esse objetivo, geralmente, ele tem um objetivo de salvação, de que as pessoas se arrependam do que elas estão fazendo, que elas se voltem para Deus, para que Deus não recaia com a sua ira sobre aquela nação, sobre aquele povo, sobre aquela família ou aquela pessoa. Então, esse texto, ele diz que a gente deve procurar os dons. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você é que se você não conhece os dons espirituais, você deveria buscar conhecer na Bíblia, ler sobre isso na Bíblia, onde o Espírito Santo é presente nas nossas vidas, e ele é maravilhoso, ele é lindo. E quando ele entra, realmente é o que a gente chama de batismo, porque o batismo, a palavra batismo, ela quer dizer imersão. Então, batismo no Espírito Santo é uma imersão no Espírito Santo. E isso é algo maravilhoso, e muitas vezes, por isso que o dom de línguas às vezes é o mais comum, porque muitas pessoas, quando são batizadas com o dom de língua estranha. Então é algo visível, a gente consegue ver quando está acontecendo pela primeira vez com uma pessoa, depois ela continua falando em outras línguas, né? Mas geralmente a primeira vez é uma coisa um pouco descontrolada, assim a gente perde um pouco o controle. Mas é uma coisa bonita, é uma coisa alegre, é uma coisa de paz. Então é algo que todo cristão verdadeiro deveria experimentar. É algo que vem de Deus, a gente não pode escolher quando é a nossa vez, mas a gente precisa desejar e, como diz o apóstolo Paulo, procurar com zelo os melhores dons. Então a gente precisa buscar, a gente precisa estar na presença de Deus. Não vai acontecer se você não está nem aí para Deus, né? Mas é o chegar-se mais a Deus. E esse procurar, e procurar com zelo, ele realmente nos dá uma conotação de procurar algo que está escondido. E com zelo quer dizer assim, ir mesmo a fundo, ter uma direção, não desistir, ir atrás, querer saber, porque realmente é algo lindo que a gente experimenta em Deus, com Deus, na comunidade dos santos, para a edificação do reino de Deus, com um propósito maior do que só a gente ter uma sensação boa, ou se sentir em paz, ou tá tudo bem. Não, Deus tem propósitos. Então, esse texto aí ele diz assim: mas aquele que profetiza fala aos homens. E daí ele coloca 3 verbos que eu queria falar com você. O primeiro é o verbo edificando. Então, a profecia que é bíblica, ela vai edificar, ela vai te construir melhor, te construir de uma forma mais firme, de uma forma mais tranquila, ela vai te trazer sabedoria, ela vai te trazer um crescimento espiritual. Ela não é uma coisa para você se sentir
ameaçado, para você se sentir entristecido, mas é para você ser edificado, para você melhorar na vida, para você tomar rumo na sua vida. Então ela tem esse perfil de edificar, porque ela não é uma adivinhação, mas ela é uma proclamação, ela é uma revelação da palavra de Deus. É Deus quem traz a palavra da profecia. A gente não pode ter uma palavra de profecia da gente mesma. A palavra de profecia tem que vir de Deus, né? O segundo verbo diz exortando. Isso é bastante comum, que a profecia exorte, te diga, isso aqui está errado, isso aqui não pode, isso aqui não agrada a Deus, você precisa agir assim, você precisa perdoar, você precisa ensinar seu filho o caminho que precisa andar, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa consertar essa situação, você precisa consertar esse relacionamento. Olha o seu casamento, olha o relacionamento com filhos, olha o relacionamento do sogro, da sogra, do seu amigo, do seu colega de trabalho, do seu patrão, lá na sua igreja, do seu irmão, eu não sei, mas a profecia, ela tem esse papel também de exortar, e a exortação é algo que pode sim te entristecer, porque vai apontar coisas que você está fazendo de errado e que você precisa mudar. E a gente é muito triste, a gente não quer mudar. A gente tem uma dificuldade enorme de mudar coisas pequenas na nossa vida, mas a gente precisa mudar. Deus nos dá essa condição. E a profecia e o dom espiritual é para fortalecer a gente nisso, de que a gente pode mudar, de que a gente vai mudar, de que a gente precisa mudar, porque vai ser melhor para a gente, para o reino de Deus, para a comunidade, para a família onde você está inserido. Então, a profecia, ela exorta, ela te aponta realmente os erros e te aponta o caminho de salvação, o caminho de volta, o caminho de edificação. E o terceiro verbo que nós vemos aqui, que é o consolar. Então, a profecia, a palavra de Deus, ela também tem essa propriedade, tem essa disposição, tem essa direção de consolar, de trazer esperança, de trazer um consolo, de trazer um arrependimento que vai te levar à salvação. Então, a profecia, ela quer agir de alguma dessas três formas nas nossas vidas. Ou ela vai trazer um consolo no momento difícil, porque ela vai te dar uma direção, vai trazer uma esperança, ou ela vai te exortar, vai dizer, meu filho, isso aqui não, isso aqui está errado, não faça isso. Vai te mostrar na Bíblia, vai testificar, vai realmente te direcionar a ter uma transformação de vida, a melhorar, a deixar as coisas erradas e viver uma vida nova. E vai também te edificar, então ela vai trazer um crescimento espiritual. Então, isso é algo que nós devemos desejar, que a palavra de Deus nos diz que a gente deve procurar, né, os dons espirituais e procurar com zelo os melhores dons, o dom do amor, o dom da profecia, aquilo que edifica, aquilo que consola, aquilo que nos exorta, porque a exortação não nos deixa no caminho do erro, não nos deixa no caminho da salvação, no caminho da perdição, e nos leva para o caminho da salvação. Então a exortação é algo que precisa acontecer na nossa vida, e nós precisamos ser humildes o suficiente para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz da profecia, obedecer, e aí sim ter o favor de Deus, ter a bênção de Deus. Muitos reis no Velho Testamento não ouviram os profetas, não deram ouvidos aos profetas, e muitas guerras, o povo de Deus foi levado escravo,
o templo foi destruído, muitas coisas aconteceram que foram profetizadas, que Deus avisou que o povo deveria ter outra direção, e muitas das vezes que isso aconteceu foi que o rei não ouviu o profeta, o rei preferiu seguir seus conselhos de outros reis, ameaças de reis poderosos que vinham, falta de confiança em Deus para tomar uma decisão realmente de uma envergadura espiritual e não só natural, porque Deus quer nos levar a novos níveis, né? Isso realmente precisa ter coragem, mas Deus é aquele que nos dá essa possibilidade. E nós não devemos nos conformar com aquilo que é raso. Esses dias eu recebi uma mensagem que falava mais ou menos isso, que a gente não gosta de se aprofundar, a gente se conforma de viver no raso. E na maioria das vezes, com a Bíblia, com a palavra de Deus é assim. A maioria das pessoas se conforma com o raso. Se conforma de ouvir um sermão na igreja, de ouvir um sermão na televisão, de ouvir uma mensagem no WhatsApp ou no Facebook, e não quer ela, por si só, buscar a revelação de Deus e ter ela mesma essa experiência espiritual tremenda, linda, de ouvir a voz de Deus, de ouvir a Escritura fazendo todo sentido e nos dando a direção que a gente precisava, a direção que a gente estava orando, né? Aquela situação que você não via saída, de repente as coisas andam, as coisas vão. Então essas experiências com Deus, daí nós somos tolhidos, porque nós não queremos nos aprofundar, nós nos conformamos com o raso. Mas eu queria te incentivar, eu queria te dizer, não se conforme com o raso, porque o nosso Deus é tão grande, tão lindo, tão profundo, tão perfeito, que vale a pena mergulhar nas profundezas da palavra de Deus, do Espírito Santo com Deus. Não temas. Tem pessoas que têm medo, tem pessoas que têm medo de cair, tem pessoas que têm medo que Deus vai falar isso, que Deus vai falar aquilo. Deixa Ele falar. Não fique você preocupado com o que Ele vai fazer ou falar, mas deixa Ele, confia e deixa Ele falar, profetizar na sua vida aquilo que você precisa. É lindo. Então as profecias não são adivinhações, não são para causar medo e nos assustar, mas são sim para nos edificar, para nos exortar e para nos consolar. Se você precisa de consolo, procure a Bíblia. Se você precisa crescer, melhorar, ser edificado, procure a Bíblia. Se você precisa se consertar dos seus maus caminhos, procure a Bíblia Sagrada. Você vai encontrar toda a revelação da palavra de Deus para a sua vida. E que Deus te abençoe. Vamos orar para que a gente possa ter esse discernimento espiritual, possa ter essa força interior para buscar mergulhar nas profundezas de Deus. Vamos lá? Ele nos ajuda. Deus amado, Deus querido, eu quero te agradecer por estar junto com o meu telespectador e a gente poder falar sobre as coisas espirituais. E Senhor, eu queria tanto que cada um que está me assistindo pudesse experimentar, ó Deus, um batismo com o Espírito Santo. Senhor, o batismo nas águas já é algo tão lindo, tão maravilhoso, uma experiência incrível que a gente vive quando aquela água nos lava de todo pecado e a gente ressurge para uma nova vida, numa decisão de seguir a Cristo, custe o que custar. O batismo com o Espírito Santo é tão sobrenatural, Senhor. Vem às vezes num momento que a gente está buscando, mas talvez a gente não espera, e Ele nos surpreende positivamente, Ele traz coisas novas para a nossa vida, coisas que a gente não sabia, que a gente nunca tinha experimentado, e é tão maravilhoso. E eu gostaria, Senhor, eu clamo a Ti, que o Senhor permita que cada um que
que deseja isso, possa orar comigo agora e possa dizer: Senhor, me deixa experimentar do Teu Espírito Santo. Tu derramasse e deixasse disponível sobre toda a carne. Então, por favor, Senhor, vem com Teu Espírito Santo sobre mim e me inunda, me deixa mergulhar nesse Espírito Santo consolador, amado, querido, que nos ensina todas as coisas, que nos leva a toda a verdade. Senhor, que cada um possa experimentar e possa procurar e buscar com zelo os dons espirituais e os melhores dons que o Senhor tem para nós. E é no Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Entre nessa aventura, você não vai se arrepender. Deus te abençoe.